se o incrédulo pode fazer o bem e se as suas boas obras têm algum valor para Deus? Bem, depende da perspectiva. Hebreus 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador ou recompensador dos que o buscam. Em Romanos 14, 23 diz que tudo o que não é de fé é pecado. E se você juntar a isso o currículo nefasto do ser humano no seu estado natural, aí é difícil encontrar algum bem na melhor das suas boas obras. Veja a passagem, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Romanos 3, de 10 a 18, e para mim está muito claro que nada do que vem do homem na sua incredulidade pode satisfazer a Deus. Pense numa locomotiva desgovernada sem maquinista. Ela pode até levar o trem e os seus passageiros de uma cidade para outra e não causar nenhum estrago no caminho. Mas será que alguém de sã consciência diria que a locomotiva fez uma boa obra? Não, porque ela fez aquilo em espírito de rebeldia contra o maquinista, mesmo que os resultados tenham sido benéficos para os passageiros, que saíram ilesos da viagem. O incrédulo não tem a Jesus como Salvador e Senhor, portanto ele vive desgovernado, fazendo a própria vontade, não a vontade de Deus. Veja como a palavra de Deus descreve um ser humano vivendo a revelia de Deus e controlado por sua carne, sua vontade, seus pensamentos, modismos e até pelo diabo. Veja a passagem. Noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele está falando aqui do diabo. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Efésios 2, de 2 a 3. Neste ponto, alguém poderia citar a passagem que fala do centurião Cornélio. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente uma visão de um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Atos 10, de 1 a 6. Como poderiam, então, depois de tudo que eu falei, como poderiam as orações e esmolas feitas por Cornélio subirem para a memória diante de Deus, sendo ele um homem ainda não convertido a Cristo, naquele momento, pelo menos? A resposta é simples. Se você observar que ele era temente a Deus com toda a sua casa, ou seja, Cornélio era um prosélito, um gentil convertido ao Deus verdadeiro por ter sido alcançado pelas Escrituras do Antigo Testamento. Considerando que em Romanos, na carta aos Romanos, nos é dito que não há um justo, não há quem tema a Deus, se Cornélio era temente a Deus, a única explicação para isso é que ele possuía vida vinda de Deus, o que nós chamamos de novo nascimento. Quando Deus injeta vida numa alma, pela aplicação da palavra de Deus por meio do Espírito Santo, essa pessoa que estava morta aos olhos de Deus e insensível aos seus clamores, agora vive. Agora ela tem consciência do pecado e do juízo. Ela passa a temer a Deus. O pecado passa a doer nela. A sua consciência a deixa aflita, com medo da morte, sofrimento.
Cornélio ainda precisaria escutar o evangelho claro da graça de Deus e se converter, mas muito tempo antes Deus já tinha começado uma obra nele. E é por isso que as suas orações e esmolas encontravam guarida na memória de Deus.